sentem e chamo aqui a professora Simone Freire, que vai fazer a mediação, professora da FURG, vai fazer a mediação dessa mesa, e a professora Márcia Berreto da UERGS, que vai fazer a palestra. Passo a palavra para vocês. Então, boa tarde a todas, todos e todes. É um prazer estar aqui nesse evento, né, conversando sobre essas questões que nos atravessam, seja no âmbito social ou no âmbito ambiental, né, e que dizem muito respeito à nossa existência dentro dessa sociedade. Então, quero começar apresentando a nossa palestrante, a professora Márcia dos Santos Berreta, né, que é da UERGS, e que vem nos brindar aí com uma bela fala sobre os ODS, Educação Ambiental, Comunidade e Extensão. Vou apresentar uma pequena biografia da professora. Ela é professora da Universidade Estadual do Rio Grande do Sul, graduada em Estudos Sociais pela Universidade do Sul de Santa Catarina e bacharel em Geografia pela URGS. Mestre e doutora em Geografia pela URGS, pós-doutorado na URGS e na Universidade de Le Mans, na França, professora do mestrado Ambiente e Sustentabilidade e do bacharelado em Gestão Ambiental e dos cursos de especialização em Agroecologia, Gestão Ambiental na Indústria, na Unidade de Hortênsias da UERGS e São Francisco de Paula. É líder do grupo de pesquisa, Laboratório de Gestão Ambiental e Negociação de Conflitos junto ao CNPq. Professora, as boas-vindas, muito obrigada, e passo a palavra imediatamente. Então, muito obrigada pela acolhida, já começamos agradecendo, né, a Úrsula, que sempre me acolheu aqui, aos colegas da rede, aos alunos, aos técnicos, aos professores, aos novos amigos, que a gente sempre vem para os eventos para aumentar o número de amigos, né? E a minha xícara, por favor, do evento. Tem uma aguinha aqui. Sim. Então, eu acredito que a professora Úrsula tenha me convidado muito por conta da minha paixão que eu tenho por ser professora e trabalhar com extensão na UERGS. A UERGS, onde eu trabalho, é uma unidade que fica nos campos de cima da serra. Chegou hoje, encontrei querido aluno lá da especialização, e a nossa unidade é uma unidade que tem o curso de gestão ambiental. E a gente entende que a vocação da região é gestão ambiental. Então, a nossa luta, nós estamos numa luta hoje no Senado, a gestão ambiental ainda não é considerada profissão no Brasil, né? Então, isso envolve muitos problemas, quando a gente sabe que a gestão pode cooperar muito com as questões, inclusive, de ODS. Então, nós estamos na luta. Esse ano a gente tem um simpósio, o 5º simpósio, e a gente vai tratar sobre isso, a regularização, né, ou a regulação da profissão de gestor ambiental. Hoje à noite a gente tem uma fala, e a gente quer trazer a senadora, que é responsável, e fechar, porque já está no Senado. Então, acredito que esse ano a gente vai ter. Mas, para o gestor ambiental, eu sempre falo, emprego não tem, né? A famosa RT, mas tem muito trabalho. Tá? Então, hoje em dia, lá nos campos de cima, todo aluno que é formado, né, a gente sempre está encaminhando eles para um trabalho, né, e isso tem remunerado e eles continuam daí, então, a sua formação. Então, eu gosto muito do curso que eu trabalho, eu gosto muito das atividades que eu faço movida pela paixão. Né? Então, o professor, quando ele é movido por paixão, ele fica 24 horas, né, mas eu tenho muito aprendido, reconhecido e ajudado, inclusive, né, os meus colegas. Então, hoje eu tenho, professora, a ideia de educação ambiental, comunidade e extensão. Trago aqui os 5 P's que hoje pela manhã nós conversamos, a importância dele, e trago para vocês uma linda paisagem dos campos de cima da serra. Os campos de cima da serra, a entrada é São Francisco de
Paula e vai até Lages, Santa Catarina, naquela região toda, né? Por isso então que a gente inclusive tem um PAT envolvendo a Serra Catarinense e a Serra Gaúcha. O nosso bioma da Mata Atlântica, ele é um bioma na região dos Campos de Cima, que nós temos a Ambrófila mista, que é a mata com araucária, e nós temos os campos de altitude, que tem uma associação com os banhados. E os banhados são essenciais. São Francisco de Paula, 3.200 km², a gente abastece 5 bacias hidrográficas. Para vocês terem uma ideia, 30% do território é da bacia do Caí. Tem 1.700 nascentes, 90% banhado, todas elas em área de campo. Então, quando a gente conversa e fala sobre o bioma Pampa, por exemplo, a gente se identifica muito, porque o bioma Pampa também passa pela questão da conversão do campo nativo em áreas agrícolas, e principalmente de soja. No nosso município, no último ano, aumentou 400 vezes o tamanho da área de soja. Então, também é uma preocupação nossa, né? Então, a conversão, perda da biodiversidade. Ao mesmo tempo, é uma região que tem várias unidades de conservação. Parque Estadual do Tainhas, que é um pedacinho aqui da paisagem, que hoje as meninas disseram a gente quer ir lá. E tinha aquela bonita cachoeira. Temos o Parque Municipal Natural da Ronda, temos a APA Rota do Sol, temos a FLONA, Floresta Nacional de São Francisco de Paula, nós temos também a ISEC Aratinga, também estamos na área do Parque Nacional Aparados da Serra. Então é uma região realmente, né, Júlio, que toda a vocação dela é uma vocação para gestão ambiental, para os gestores ambientais. E eu sempre digo assim, ó, gestor ambiental, esqueçam, vocês não vão trabalhar com o pólen da flor. Vocês vão trabalhar com gente. Vocês vão trabalhar com conflito. Vocês vão fazer gestão de uma unidade, gestão da prefeitura, licenciamento ambiental. Talvez vocês nunca façam um mapa, mas se vocês não entenderem de mapa, não tem como fazer gestão ambiental. Então, o gestor ambiental ele precisa se formar na sua plenitude. Como vocês estão né, fazendo e estão se destacando nessa área, né? Eu espero que o próximo concurso da SEMA para gestores tenha lá a possibilidade do gestor ambiental fazer parte do concurso, né? Então isso é importante. No meu município que eu trabalho, os 2 secretários, os últimos, são alunos egressos da UERGS, gestores ambientais. Imagine, 8 anos só mudou 2 vezes o secretário. É sinal que são bons, né? E lá tem aberto muitas portas para a universidade. Depois a gente vai falar da importância da rede, né? A rede é tudo, pessoal. Gestão ambiental sem rede, impossível, tá? Então, vamos passar para o primeiro slide. Eu tentei fazer algo mais sem escrita, mas um pouco de material. Eu gosto muito assim, ó, sonho que se sonha só, é só essa estrofe da música, né? Se vocês colocarem a música do Raul Seixas, ele só canta isso. Sonho que se sonha só é um sonho que se sonha só, mas sonho que se sonha junto é realidade. Então eu acho que esse sonho iniciado no sentido, né? Porque é um sonho, gente, juntar a universidade não é fácil, né, professor? Não é fácil. Às vezes você não tem aderência na sua universidade. Juntar as universidades públicas do Estado não é fácil. Tem muitos interesses. Então, a partir de um sonho lá, do professor Sérgio e da professora Ângela, né? Hoje a gente está na realidade. Isso é importante. Então, Raul Seixas, se vocês puderem escutar, a música se chama Prelúdio, ele canta só essa estrofe, a música inteira. E é exatamente o que o John Lennon pensava, e a mesma coisa que Cervantes escreveu lá, quando ele fez a sua obra, né? Então, é dentro disso, é pensar na capacidade que a gente tem de futuro, e futuro que nós estamos falando aqui. Gente, qual é o nosso futuro? Porque até
criava a ideia de desenvolvimento sustentável que dá hoje para as futuras gerações, a gente já está no futuro. As metas do aquecimento global não chegamos. Estamos sofrendo. E como vai ser? Se tirar os banhados dos campos, com a conversão do campo, acabou a água para cair para Sinos, para Taquariandas, para Tramandaí e para o Mampituba. Então isso é sério, é muito sério. Então a gente está já vivendo o futuro, a gente não está mais vivendo o presente. Né? Mas a gente tem que pensar que nós temos meios, nós temos mecanismos, e as universidades estão assumindo esse papel. Nós passamos os últimos governos em fases extremamente duras. Vocês sabem disso. E isso aumentou a responsabilidade das universidades, das escolas, dos educadores, dos pesquisadores. E vocês, enquanto alunos, né, têm essa possibilidade maior ainda, porque a juventude, ela sempre é do possível de sonhar. Então, que bom que a gente tem vários alunos aqui, né, estudantes, para pensar junto. Porque não é a ideia de pensar numa extensão que o professor brilhe. Quem brilha na extensão é o aluno. Se o professor brilhar mais que o aluno na extensão, a extensão está errada. Isso é a Quem participa de extensão? Você sabe que extensão, pesquisa e ensino devem caminhar juntos. Deu. Ali vai voltar um pouquinho. Gente, extensão, pesquisa e ensino devem caminhar juntos. A autonomia do aluno precisa. O aluno se torna mais autônomo, o estudante se forma mais integralmente. Viver a sua profissão dentro da universidade é aquilo que a extensão proporciona. Então a extensão é muito importante. Está voltando ali. Vamos. Então, por que eu trabalho com extensão? Porque eu sinto, percebo, enquanto professora, que o aluno que está envolvido na extensão tem mais facilidade na pesquisa e tem mais facilidade nos seus estudos. Ele pratica na universidade a sua profissão. E isso é essencial. Nós tivemos esse ano, de manhã, meninos, vocês acharam linda aquela cachoeira, né? Aquela cachoeira é o Parque Estadual do Tainhas. É nosso, né? É nosso. Toda unidade de conservação do país é nossa. Então é de vocês também. Ele vai fazer 50 anos a partir de 72, né? 75, né? E no último EPET, quem fez o EPET foram os alunos, né? Os alunos têm essa capacidade muito melhor que a gente de criar. Extremamente. E no final, por vários trabalhos apresentados, a gestora da Flona disse: mas eu também quero os alunos de gestão lá na Flona. E agora ela levou 3 de um projeto nosso, daí nós ficamos desfalcados, a gente reconstitui tudo novamente, né? Então, profissionalmente, esses alunos já estão lá trabalhando na Floresta Nacional. Bom, gente, nós temos uma rede São Francisco de Paula, unidade, tá? É uma unidade que está conseguindo verticalizar. Nós temos graduação, gestão, sustentabilidade, prática e sustentabilidade do nosso querido colega,
na especialização e temos um mestrado acadêmico, não, ele é profissional, em gestão, em ambiente de sustentabilidade. Nós provavelmente vamos caminhar para um doutorado nessa área. Então a gente procura exatamente fazer essa verticalização, tá? E a gente tem uma rede. Essa nossa rede é uma rede de pessoas. Ela parte do apoio da instituição, mas ela existe porque ela é uma rede de pessoas. Tanto é que hoje pela manhã, meu colega da SEMA não sabia de tudo, porque é impossível saber tudo, mas as meninas sabiam. Não, a gente conhece o trabalho de vocês. Então, o ERGS, pela extensão, a gente tem um laboratório de gestão ambiental e negociação de conflitos dentro da SEMA em São Francisco de Paula. A SEMA em São Francisco de Paula, a Secretaria Estadual, tem um prédio. Lá ele administra a gestão das unidades de conservação. E dentro desse prédio a gente tem uma sala, que é uma sala onde a gente trabalha com os alunos. Todas as pesquisas a gente trabalha dentro da SEMA. Além disso, a gente tem uma cooperação, termo de cooperação com a Prefeitura Municipal de São Francisco de Paula. São Francisco de Paula é uma gestão pública que demorou muito tempo para entender a importância da UERGS no município. Muito tempo. Um dia nós fomos chamados, porque eles precisavam fazer um levantamento que a promotoria pública exigiu, eles não estavam conseguindo. E aí então nós auxiliamos no primeiro trabalho. E a partir daí então eles entenderam que a UERGS tinha um papel muito importante dentro da gestão do município. Então a partir de então nós temos praticamente um ano atrás outros, tanto trabalho acadêmico como de estágio, como de extensão juntos. Então essa parceria, essa rede, ela é fundamental. Ministério Público, na promotoria pública, o promotor foi a primeira vez na universidade ano passado. Ele já está em São Francisco de Paula há 10 anos, nunca tinha ido à universidade. Ano passado foi a primeira vez. E desde então, porque quando eles veem a qualidade do curso dos alunos, gente, pronto. Tá? A gente tem vários projetos de extensão. Então essa parceria de pessoas, sempre apoiado pela universidade, isso é importante, está aqui a nossa reitora de extensão e a nossa coordenadora do programa de pós, é fundamental, né? Porque nos garante a institucionalização. Então, eu sempre tive uma briga, professora, porque as pessoas acham que a educação ambiental é tudo. Tudo que eu faço é educação ambiental. E parece que a educação ambiental é só para pedagogos ou biólogos. E ODS, sem a gente entender que a gente também é educador ambiental, esqueça. Então, é muito importante a gente entender que todo o processo, se não for educativo, ele não permanece. Então, se chamar educador ambiental é de extrema importância. Tem vários estudos que apontam que só quem se acha educador ambiental, quem faz especialização em educação ambiental, né? Ah, me formei, tenho título, não tem nada a ver com título. Um agricultor pode ser e se tornar educador ambiental. Uma criança pode se tornar educador ambiental. E isso é muito importante, porque a gente privilegia as relações entre os humanos e os não humanos. Isso é educação ambiental. Estudar o ambiente não é objeto da educação ambiental. Objeto da educação ambiental e ambiente são as ciências ambientais. Agora, as relações, isso é objeto da educação ambiental. Eu aprendi uma vez com o professor Marcos Reigota que eles têm uma coisa do educador ambiental. Ele não fica em cima do muro. Se você ficar em cima do muro, tu não é educador ambiental, porque tu tem que ter uma posição. E a oposição, o que a gente pensa, o que a gente defende, é extremamente importante. Então, quando eu pego os meus alunos, né, e eles me pegam, porque às vezes é eles que te pegam, e a gente vai para o campo,
a gente está assumindo uma posição. Quando a gente visita as propriedades, São Francisco é 98% território rural. É um vazio. 21 mil pessoas, né? 3.200 km², mapeados, 98% rural. Então, imagina você fazer o deslocamento nesse rural. E você tem que visitar as propriedades. Você tem que conhecer as pessoas. E eles têm que te conhecer. Eles têm que conhecer a universidade. Então, você tem que ter esse posicionamento que você quer, tem que estar claro dentro de ti. Né? Às vezes, mais vale uma pessoa consciente do que um mentalista extremamente atuante e que em casa faz totalmente ao contrário do que deveria fazer, né? A gente escuta muito isso, né? Então, assim, sintam-se sempre educadores ambientais. A gente precisa colocar na pauta que a nossa preocupação são as relações entre humanos e não humanos. E é tratar sobre isso, por isso que o nosso grupo é Gestão Ambiental e Negociação de Conflitos. Ambiental, gente, é mediar conflitos. É impressionante, mas é isso. E aí você tem que participar do quê? Comuma. Já participaram de uma reunião no Conselho Municipal? Quem não tiver oportunidade, vão para o Comuma. Conselho, Unidade de Conservação. Nós temos uma aqui em Rio Grande, Massarico. Deles está esperando o FIPEL lá, e é FURG, que é o gestor da unidade. Professoras, aproveitem, tem uma porta aberta lá. Certo? Bom, então a gente tem que sempre se perguntar qual é o nosso posicionamento e se de fato a gente quer encarar depois. Certo? Então eu vou falar um pouquinho do nosso trabalho, que não sou somente eu, são vários colegas, né? Mas me permitem. Primeira coisa, a gente tem uma rádio. Toda semana, às 11 horas, quarta-feira, a gente vai para a rádio. Antes se chamava Fala Serrano. Eu disse, não pode, é Fala Serrano e Fala Serrana. A gente tem que pensar na diversidade. Então a gente trocou, né, ampliamos, inclusive colocamos Fala Serrana, né, na frente. Então toda quarta-feira, às 11 horas, né, Júlio? A gente depois faz card e distribui. Nós estamos na rádio, mostrando os trabalhos de extensão da universidade, chamando convidados, chamando a comunidade, chamando os alunos, chamando os professores, chamando a gestão pública, para falar das questões ambientais do município. Por quê? O aluno, o radialista, era aluno da gestão ambiental. Eles, em professora, eu falo certos termos que ninguém entende, depois eles ficam me ligando para a rádio. O que é sustentabilidade? Né? Vocês falam tanto sobre isso. Então a gente começou a levar pessoas que têm uma linguagem que todo mundo entenda. E aí sempre no final, sempre tem as pessoas que ligam, gostei, não gostei. É muito interessante. Então a rádio, ela nasceu na pandemia, ela é fruto da pandemia. Hoje esse aluno da gestão está na especialização. O que ele está fazendo? Ele está montando uma rádio numa escola. Uma escola está construindo uma rádio para falar das questões ambientais dentro da escola. É isso. Por isso que a colega falou comunicação, tudo, né? E eles sabem de muitas coisas pela rádio. Então a rádio Fala Serrano, Fala Serrana, ela imprimiu isso, todo mundo conhece. Às vezes a gente vai para campo e a gente fala em determinado sobre os muros de taipa. Taipa, né, não é uma construção, né, fazer taipa, né? Não é essa construção dos muros de pedra que a gente conhece, né? Mas a população chama de muros de taipa. E aí um aluno do mestrado foi falar sobre sua dissertação e falar, os muros de pedra, os muros de pedra. E alguém ligou, mas o que é muro
de pedra. E a gente chama de muro de taipa. E a dissertação dele mudou de nome, o título, por causa disso. A população entende que é um muro de taipa e ponto. Não tem que inventar. Então, a comunicação está sendo bem importante enquanto extensão. Tá? Pandemia, gente, eu estou falando só da pandemia. Ali a gente mostrou, né, 2 cartazinhos. Aquele aluno ali de chapéuzinho é o Cássio, que hoje está no mestrado e aparece nas fotografias do voluntariado. Hoje é ele que organiza o voluntariado no Tainhas. Nós temos também o projeto de extensão Berço das Águas, para a população reconhecer as nascentes, e isso é falta de informação. A questão ambiental e a falta de informação é muito grande. Então a gente tem feito esse trabalho que chama Berço das Águas. Vocês notem, a gente usa camisetas. Porque é a melhor propaganda numa cidade pequena, são as camisetas. Então, por exemplo, a ação Berço das Águas, um aluno foi tomar um café e alguém disse: nossa, que projeto é esse? É o projeto Berço das Águas. Nossa, a gente tem uma associação, a gente tem interesse, a gente pode participar? Então a gente usa porque a gente caminha pela cidade. E isso tem nos ajudado, uma simples camiseta. Então todo projeto a gente faz camiseta. E muita gente tem vindo para a universidade pelas camisetas. Não para ganhar camiseta, tá, gente? Que a gente não tem para todos. Mas a gente divulga também pelas camisetas. Tá? Bom, Água para o Futuro, a promotoria nos chamou porque está preocupada. E, junto com a prefeitura, nós criamos, então, o projeto Água para o Futuro, que decorre já de uma ação, também é uma ação, porque a gente está com pós-pandemia, né? Pandemia nos deixou um legado, né? Um legado social muito grande, inclusive na educação. Os alunos do ensino médio, evasão, e não sabem o que vão fazer. A gente vai se formar. E você sabe que a gente tem uma universidade aqui do lado? Não. Então a gente criou esse projeto de extensão para ensino médio dentro da universidade. Então a gente vai trazer os alunos do ensino médio para dentro da universidade para fazer iniciação científica. Então a gente criou esse Água para o Futuro. A prefeitura entrou com as bolsas de estudo para os alunos do ensino médio. E nós entramos, então, em parceria com os professores e laboratórios. Tá? Como eu gosto muito de drone, geotecnologia, nós vamos fazer todo esse trabalho com mapeamento com os alunos de ensino médio. E aí é muito interessante porque os pais ficam nos mandando mensagem: nossa, como foi bom, como é bom, quero colocar meu filho. Então isso está sendo bem gratificante. Então é um projeto de extensão também. A rádio nos ajudou a divulgar, né? Vai nos dar trabalho? Vai nos dar trabalho. É para eles serem alunos da UERGS? Também. Mas para serem alunos da vida, né? Alunos de outras universidades. O meu filho não fez universidade e é feliz. E aí? A minha filha, que é super subestudada, está sempre estressada. E aí? Qual é a referência? Para a vida, tá? Que eles saibam reconhecer uma nascente, que eles saibam discutir APP, que eles saibam a importância do uso de geotecnologias, que eles saibam reconhecer a importância ambiental da sua cidade. Já nos basta. Tá bom? O projeto de extensão, a gente tem uma invasora, que é o javali, que eu acho que é um problema do estado inteiro. São Francisco de Paula, a gente tem muito javali entrando dentro de unidade de conservação, porque eles se refugiam dentro de unidade de conservação. Né? Então a gente tem um projeto, o projeto Elo, que ano passado o Ministério do Meio Ambiente fez uma amostra de vídeos, a gente mandou, fomos selecionadas, selecionadas porque a maioria eram mulheres, junto com a SEMA, que nos deu bastante apoio na parte de informação. E essa aluna, então, hoje, né, continua no projeto, porque a gente vai fazer um trabalho no entorno das unidades de conservação. A gente vai visitar os proprietários, existe a possibilidade
de não só atiradores matarem o javali, mas de prender javali através de gaiolas. Então, todo esse trabalho a gente está construindo com a SEMA. Tá? O voluntariado, a gente participa sempre. Sempre. Todos deveriam participar, o FPEL, outras universidades, participem. Né? Porque o voluntariado, você fica dentro das unidades de conservação, com colegas de todas as universidades, discutindo a questão ambiental e conhecendo a unidade. O primeiro voluntariado do Tainhas, nós entrevistamos os turistas, porque ninguém tinha ideia de onde é que eram os turistas que visitavam Tainhas. Lá no voluntariado, né? Hoje a gente está com outros voluntariados, né? Teve agora um há pouco, né? E isso tem trazido muitas pesquisas para dentro do Tainhas. Então as pessoas vão, se encantam, porque é um lugar encantador, e querem retornar, e lá tem sede para os pesquisadores. E a gente tem também o Seiva. O Seiva é uma rede de educadores ambientais que trabalham em escolas próximas à unidade de conservação. Também é um projeto que a gente tem junto com a SEMA Universidade. Tá? Hoje, esse ano o tema são animais, né? E hoje eles estão lá no zoológico, que são de espécies nativas de Gramado, para fazer um trabalho lá com os veterinários. Né? Então eu não pude ir, mas estou acompanhando eles, tá? Os professores. Então, essa integração com formação de professores, assim, em termos de extensão universitária, é primordial. Bom, ali está Água para o Futuro, e ali do lado, se nada bastasse ainda, nós estamos fazendo o Plano Municipal da Mata Atlântica. Então, a universidade, através da pós-graduação, né, a prefeitura está pagando uma bolsa para o aluno no mestrado, e nós estamos fazendo o Plano Municipal da Mata Atlântica. Então, veja a construção dessa rede, como ela é importante para envolver a gestão ambiental do município. Tá? Aqui as fotinhos que eles mostraram hoje de manhã, né? O pôr do sol maravilhoso, ali é o Rio Tainhas. E aí eu gostaria de encerrar, não totalmente, ainda tenho alguns minutos, falando desse projeto. Projeto Raízes. Por que o projeto Raízes é importante? Porque cada universidade tem que se territorializar. Qual é o seu território? A gente não consegue, enquanto uma universidade, dar conta de todo o estado. Então, nós nos territorializamos lá, porque o nosso, cada um tem o tamanho do passo, não é isso? Tem uns que têm passos largos e tem uns que têm passos menores. A UERGS é uma universidade nova, a gente tem passos menores. Temos 20 anos, somos adolescentes saindo para... Então, nosso tamanho de passo é esse. Tem outras universidades não. Outras universidades conseguem dar passos mais largos, então o território se torna maior. Mas a UERGS, em São Francisco de Paula, a gente consegue territorializar. Por que São Chico mais 20? 20 é porque os alunos fizeram uma carta na gestão ambiental, como eles gostariam que São Francisco tivesse daqui a 20 anos. Então, o projeto, ele tem esse desenho. O pessoal nosso da comunicação não queria, devolveu. Falei, não, foi o aluno que criou. Mas vai ficar horrível, não quero saber. Eles sentaram, se reuniram, passaram horas falando desse logotipo, mas para mim ele é lindo. É o mais lindo de todos. Então, o que eles pensaram? Então, olha só, as raízes profundas. Isso aqui é uma araucária, né? O nosso símbolo dos campos de cima da serra, da floresta, são as araucárias, o bugio e a gralha azul. No biquinho tem um pinhão. Eu sempre tenho na minha bolsa um pinhão.
da resistência, é o símbolo do alimento. Me lembra que a gente ainda não conseguiu fazer a cadeia produtiva do pinhão lá. Então eu sempre tenho minha bolsa, eu vou pegar a chave, já pego o pinhão. E ainda esse período a gente tem pinhão lá, viu, gente? Ainda tem pinhão. Apesar de baixa produção, ainda tem pinheiros de araucária com pinhão. Então tem ali a gralha azul, ela faz o plantio da araucária, o bugio, né? Enquanto personagens que vivem na araucária, a raiz profunda, porque está nos mostrando a territorialização, a identidade com aquela terra, a água, porque nós somos berço de água, as mulheres, para lembrar que por muitos anos as mulheres dos campos de cima da serra foram esquecidas na política, na educação, nos governos municipais, na voz. Então a gente traz a mulher, o plantio, porque ele é essencial, porque São Francisco de Paula está virando a terra da soja, da batata, da silvicultura. Nós não comemos soja, não comemos pinos. É importante para a economia, mas a gente está preocupado com são as cadeias produtivas realmente do alimento. Comida de verdade. E o queijo serrano, ele é uma amostra, né, dessa ideia de alimento enquanto cultura. O queijo serrano, ele é um queijo feito com leite cru. O gado é um gado campeiro, se alimenta da pastagem natural dos campos de cima. E o modo de fazer ancestral. Então, essa ancestralidade, essa raiz, essa ideia de valorizar esses 20 anos, é o que a gente pensa para daqui a 20 anos. Não no sentido que vai acontecer daqui a 20 anos, mas como é que nós estamos preparando esses 20 anos. Isso tudo, então, envolve um projeto que começou ano passado. E aqui eu trago, assim, o que a gente fez ano passado? Pessoal, todos os finais de semana nós fomos para o Rural de São Francisco. Nós visitamos 30 localidades. Mas não é visitar passeio. Parar, almoçar, visitar, conversar, entrevistar, fazer uma rede de contatos, mostrar a universidade, se apresentar. Esse ano é que nós estamos elaborando os projetos integrados a esse. Porque a gente precisa conhecer o território. Se tu não conhece o território, não comece. Porque dentro do território tem muita coisa muito importante que a gente tem que saber, né? Planejar. Por que eu trouxe essa foto? Eu também não conhecia. Essas são as brisoletas. Conhece as brisoletas? No meu entendimento, foi o maior movimento da educação no estado do Rio Grande do Sul. Década de 60, Brizola. A maioria da população, principalmente a rural, era analfabeta. Então, ele criou uma política, que depois foi apelidada de Brizoleta, que são escolas rurais. São Francisco de Paula, tu chamava os fazendeiros, né? Sempre os fazendeiros. Chamava alguém para dar aula para os seus filhos. E os peões não tinham condições nenhuma. Então, a maioria da população era analfabeta. E o Brizola fez no Estado o primeiro movimento, e o meu entendimento mais profundo, de criar as escolas rurais. Então, as brisoletas, no meu entendimento, é um reconhecimento do território. E antes a gente não tinha esse olhar. E como a gente começou a visitar as localidades, primeira coisa, os alunos de gestão ambiental, pessoal. Tem brisoleta? E daí conversava com as pessoas e tudo mais. Tem igreja? Porque igreja é outro sinal que naquela localidade tinha muita gente para se reunir. Né? Depois tem o êxito rural, o pessoal foi trabalhar nas fábricas de calçado. Então, vejam, naquele lado lá tem uma brisoleta. Essa brisoleta fica no Caconde. Caconde é uma localidade
E a professora que deu aula há 30 anos nessa brizoleta fez um relato extremamente profundo do fechamento dela. E hoje ela não está mais assim, eu não tenho a foto. A comunidade reformou. E hoje ela é um centro de encontros das crianças. Lá tem literatura, lá tem recreação. Então ela não se encontra mais assim, ela foi toda reformada pela comunidade. Essa aqui, ó, virou posto de saúde. Outras estão totalmente abandonadas, outras foram recuperadas, outras foram invadidas. E um patrimônio que a gente tem, que são as brisoletas. Eu podia trazer para você, ó, cascatas, a gente tem fotografia, mas eu quis dizer que se não fosse esse campo de raízes, a gente jamais teria esse entendimento. E ele é fundamental. Vou repetir, gestor trabalha com gente. Certo? Só para avisar que a Samela recebeu essa semana que o trabalho dela tinha passado por uma amostra, está no Ministério do Meio Ambiente naquele link, mas ele tinha sido usado em outros eventos, né? Que é a diferença entre javali, cateto e queixada, que era um vídeo de informação, e como combater a invasão, a espécie exótica invasora do javali. Também quero lembrar que a UERGS já vem tendo algumas ações em relação ao ODS. Precisa avançar muito, tá? Mas o nosso mestrado, como ele é profissional, os alunos criaram um produto, e um dos produtos é esse curso de ODS. Teve mais de 1.000 inscritos no Brasil inteiro, tá? Então eles vão fazer a reedição desse curso. O curso é totalmente gratuito pelo mundo da universidade. E agora, no final de novembro, nós devemos nos reunir, porque a gente quer trabalhar. Porque o que acontece hoje, né? A gente, assim, meu projeto de pesquisa é unidade de conservação. Quais são os ODS? Clica lá, né? Terrestre, da vida, só o selo. É isso que a gente faz. E coloca o selo. Mas isso não basta. Tem que se pensar nas metas, nos indicadores. Então agora, né, professora, no final de novembro, a gente vai reunir o pessoal da pós para trabalhar nessa análise dos seus projetos e as ODS, né? Em função dos produtos que estão sendo criados, o que esses produtos contribuem nas metas e indicadores dos ODS. Por isso, nosso curso é Ambiente e Sustentabilidade, que ao final apresenta um produto. Esse produto tem que ser pensado nos ODS, senão não tem sentido. Isso é unânime, viu, gente? Todo mundo no nosso programa entende isso também, tá? Então a gente não tem... entrava um pouco isso, a prioridade agora nos meus projetos. Quando eu comecei o Raiz, a gente fez uma oficina sobre ODS. Então, o ODS é sempre discutido, mas a gente não conseguiu sentar para realmente trabalhar nas metas e nos indicadores. Eu acho isso primordial como um próximo, né, trabalho. Tá? Então, por isso que eu coloco, porque não é só selecionar o ODS, não, eu tenho que saber todas as relações que existem com os demais ODS. Isso é primordial. E aí eu convido a todos, como a profa convidou, né, para o 5º SIGA, que vai acontecer em São Francisco de Paula. Já estou conversando aqui com a vice-reitora, com as professoras, para levar os alunos da UFPEL, porque aqui tem gestão. E durante esse evento a gente vai visitar as unidades de conservação, né? Então, é uma oportunidade, a gente vai falar sobre a profissão. Tomara que até lá a senadora tenha batido o martelo, que só está travando agora é lá, e a gente possa, né, de fato, ser reconhecido enquanto profissão. É extremamente importante, tá? Então, esse SIG especial nós vamos tratar sobre isso. Vai ter apresentação de trabalho, vai ter oficinas e terão saídas a campo, tá? Pessoal, olha, o que eu posso dizer para vocês? Hoje, eu não respiro sem extensão. Porque eu sei que a extensão é que vai me dar qualidade de ensino. Uma coisa é você fazer a extensão com o seu aluno e ir para a sala de aula. E muitas vezes a tua aula é na extensão. E as minhas pesquisas
mestrado surgem da extensão. A gente tem o Felipe Rangel, que é da SEMA, e também eu oriento ele no mestrado, e a partir do Raízes, eu identifiquei uma comunidade que se chama Juá, que não vai ninguém lá, ninguém sabe onde fica, e visitando lá de um pequeno proprietário de terra que queria criar lá um caminho, né, para gerar turismo rural. Então a gente, a partir desse conhecimento, desse entendimento, o Felipe, que é um dos organizadores do Caminhos das Araucárias, que é uma trilha de longa percurso, ele então agora começou a fazer seu trabalho com esse proprietário. Então notem, a gestão ambiental ela precisa disso, ela precisa conhecer o território, levantar as problemáticas, o que isso vira aula, o que isso vira conhecimento, o que isso vira a profissão, legislação, licenciamento. Como fazer isso a gestão das cidades, pessoal? Os planos de desenvolvimento rural, plano municipais, plano diretor, revisão dos planos de bacia. Então isso é primordial. Então, hoje, né, eu 50 e poucos anos, posso dizer que eu amo o que eu faço. Qual é o meu indicador? Meu indicador é o aluno que está se formando. Quando ele chega e diz assim para mim, professora, se eu puder, não é só comigo, tá gente, com a escolação, se eu pudesse, eu começaria tudo de novo. Isso é indicador. Quando o aluno vem para a especialização, diz, ai, que saudade que eu estava daqui. Como eu aprendi aqui. Prof, eu estou trabalhando lá numa empresa e eu estou pesquisando para aplicar lá naquela empresa. Posso fazer meu TCC? É isso. Isso é indicador. Eu queria ter uma possibilidade, né, de dizer para vocês que eu acredito que as ODS terão muita contribuição dos gestores ambientais. Então, desejo a todos, né, os gestores aqui, companheiros e professoras, né, que até o final do ano, então, a senadora reconheça a profissão e comecem. Vocês terão a capacidade do entendimento do que são as ODS. Com muito mais facilidade. Tá? Então, desejo a vocês, aos meus colegas, às instituições, dizer assim que não é fácil, mas o sonho que é sonhado conjunto tem mais possibilidade de se tornar realidade. Professora, muito obrigada pela acolhida. A UFPEL mora no meu coração e a UERGS, como Universidade do Estado do Rio Grande do Sul, está aberta a qualquer instituição, qualquer parceria, né, para a gente tornar esse Estado um pouco melhor. Muito obrigada. Queria agradecer a professora pela brilhante fala. Eu vou me sentir, né? E realmente, assim, mostra, especialmente eu que venho da educação ambiental, nós temos um programa na Universidade, lá na FURG, que vai fazer 30 anos, né? Mostra que a educação ambiental é prática, acima de tudo, né? Então, eu queria lhe agradecer pela fala, pela experiência. E antes de abrir a pergunta para os outros, vou usar meu lugar de privilégio, mas é a minha. Professor, eu queria assim, fazer uma provocação, né? Para a gente. A senhora tem uma caminhada longa na educação ambiental, né? Formal e informal, como mostrou, não formal, como mostrou aqui. E eu queria fazer uma provocação no sentido da gente pensar a educação ambiental e as ODS, tá? Os ODS. Então, a educação ambiental, a gente sabe que é um campo em disputa permanente, né? Especialmente, as pesquisas têm mostrado que a educação ambiental que mais se faz dentro da universidade é uma educação ambiental, de modo geral, enquanto pesquisa, né? De modo geral, uma educação ambiental crítica, né? Que faz exatamente uma provocação para a mudança desse sistema,
né, enfim, que é violento, é predador, tá? E para mudar. Então tem uma pegada um pouco contra-colonial, contra-hegemônica nesse sentido. Tá? Os ODS, por sua vez, tá, vêm de um sistema, vêm dentro de uma perspectiva pragmática. Tá? Uma organização em conjunto, no coletivo, construiu objetivos que ninguém discute, são importantíssimos e relevantes da sociedade realizar, mas antes de mais nada, são metas a serem alcançadas que não necessariamente atingem a raiz dos problemas. Eu quero dizer assim, por exemplo, quando a gente fala em igualdade de gênero, né, que é um dos objetivos dos ODS. Bom, igualdade de gênero no Brasil tem um atravessamento étnico-racial muito forte. Nós não podemos, o que eu quero dizer, os ODS vêm numa perspectiva muito universalista, tá? E não seria fundamental, né, nos espaços acadêmicos e não acadêmicos, que eu concordo assim, com tudo que foi dito, né, conhecimento não existe só dentro da academia, mas existe para além da academia, né, nós discutirmos esse cenário de precarização da vida, né, de não acesso a bens e serviços, para a gente pensar, que de alguma forma são os seus projetos, né, para a gente pensar como é possível um diálogo dessa educação ambiental com os ODS. Olha, eu estava até olhando que o IPEA fez uma adequação para o Brasil, né? Eles pegaram os ODS, se adequaram. Olha, professora, talvez seja o caso, inclusive, de nós criar metas para o Estado. Por que não? Talvez seja isso que o observatório possa, né? Exatamente, pensar metas reais para o Estado do Rio Grande do Sul. A questão de gênero, de diversidade, de cultura, de alimento. Como é que a gente vai pensar para o Estado, professor Schneider? Como nós vamos pensar? Então, eu acho que isso é um papel, professora, que a universidade terá capacidade de fazer. Para o Estado, eu acho mais difícil hoje em dia, né, Gurias, aqui da SEMA, né? A gente sabe todas as atrelações, né? Cada vez menos número de pessoas, né? E mais compromissos, né, nas suas agendas. Mas eu acho que talvez seja uma meta para esse grupo. Como adequar as metas, o IPEA fez para o Brasil, mas como adequar para as suas regiões, para os seus territórios. Será que as metas dos territórios de São Francisco sejam as mesmas para o bioma, por exemplo, Pampa, para Santana do Livramento, para Pelotas, para o Santa Maria? Quais são as metas de fato que a gente precisa atingir? Educação de qualidade é uma questão. Então, assim, eu acho, professora, que o que a senhora falou, que você, se me permite, senhora, por respeito, né, uma professora, 30 anos de educação ambiental, a gente tem que pensar que existe uma ordem mundial, uma ordem do Brasil, que o próprio IPEA fez um estudo, mas eu acho que pode ser também metas mais simplificadas, de pequeno, médio e grande, né, para o Estado do Rio Grande do Sul, que não está bem, né, gente? Nosso Estado não está bem. Professor, levantou a mão? Vamos lá. Eu queria uma reação tua, talvez. Queria te colocar uma reação tua, talvez, porque, por exemplo, conhecendo um pouco as duas regiões, aqui onde nós estamos, aqui na região do território que abarca a Universidade de Pelotas e também a FURG, nós temos uma problemática que é muito similar àquela que afeta os campos de cima da serra. Por exemplo, eu acho extremamente problemático a forma como esses dois territórios, especialmente do lado de lá da Lagoa dos Patos, têm sido ocupados pela cultura do Pinus Elliott, né, que tem um grande impacto naquela região. Quem conhece Bojuru, toda aquela região ali de São José do Norte, né, enfim, tem uma série de impactos. E aqui nós estamos no coração de uma lagoa, né, de água doce, das maiores importantes
inclusive tem um grande cartaz aqui na frente, né, que mostra o orgulho que a população aqui. E na região dos Campos de Cima da Serra também essa é uma cultura que se expandiu. Agora, mais recentemente, nos últimos anos, tem entrado a atividade de exploração da seiva, né? O pessoal faz a extração da seiva. Ao que me consta, infelizmente, essa extração ela é feita aqui e o produto é levado para São Paulo para ser transformado. Então, é uma das problemáticas que acho que as duas regiões têm em comum. Nós poderíamos gerar empregos, gerar mais riquezas e ter formas de manejo sustentáveis nesses dois territórios, inclusive oportunizando para muitos agricultores que meramente fazem a extração da seiva, tanto aqui como lá, para que pudesse se gerar empregos, porque nas duas regiões nós temos um problema de empregabilidade, de baixo grau de ou subemprego, né? Então essa é uma questão que a gente poderia olhar à luz dos ODS. E a segunda problemática, que eu inclusive comentei hoje de manhã com o Patrick, representante do Ministério do Meio Ambiente, aqui nessa região, assim como nos lados dos Campos de Cima da Serra, a gente tem visto um impacto muito grande sobre o bioma Pampa através do processo de chegada da soja, né? E nos Campos de Cima da Serra são outros cultivos, né? Ali nós temos aí problemática. E tudo isso afeta um recurso essencial, que é a água doce. Nos Campos de Cima da Serra se produz, tem as maiores fontes, as maiores vertentes que vão formar o Rio Pelotas, né? E aqui nós estamos, né, numa outra região riquíssima em água doce, né? Que infelizmente recebe os impactos aí de outros cultivos, como por exemplo a agricultura. Então eu acho que esses são os aspectos que eu acho que também as universidades, né, para quem trabalha com extensão, especialmente com, né, o tema que tu trataste, a gestão ambiental, tem o que dizer. Então eu acho assim, que essas são temáticas, são questões que as universidades, que nós temos que nos engajar, porque podemos dar uma contribuição para que a economia local, a economia territorial possa gerar riqueza sem ter esses impactos ambientais, alguns dos quais eu comentei. Então, enfim, eu queria fazer um pouco essa reação das similaridades que existem nas duas regiões e um pouco respondendo a tua questão de que você tem algumas coisas que são transversais, que ocorrem aqui e ocorrem no outro território também. E é por isso que essa rede que a gente está constituindo, esses diálogos, eles têm possibilidade de nos, digamos assim, ajudarmos mutuamente. Acho que por isso a importância do conhecimento dos territórios, né? E eu diria mais que a silvicultura, ela é concentradora de renda, mas mais do que na nossa região, por exemplo, mais do que converter campo para plantio do pinus, ela concentra renda, ela não distribui renda. Então é uma economia extremamente perigosa, principalmente para municípios que necessitam de trabalho, né? Que necessitam de renda, porque se você só plantar e exportar, entra só no ICMS agrícola, não entra nem como outra forma de retorno para o município. Então, isso além disso, também tem outra problemática que está sendo para todos, que é a questão da exploração imobiliária. Os grandes condomínios, a falta de entendimento do licenciamento. Isso é uma problemática de todos os municípios, né? Então, o que acontece? Às vezes, lá no nosso caso, a rede imobiliária vende para o indivíduo dizendo que tu pode ocupar tudo. Aí você está tirando aquilo que existe uma lei, que é a lei da Mata Atlântica. Então, são problemas muito perigosos que precisam ser pensados e discutidos dentro das universidades. Como está sendo feita uma conversão de campo se a lei não permite? Aí teve a operação camperiada, né? Foram todos multados, e aí a briga na justiça, questão política, e aí vai. Então é um assunto, eu acho que a silvicultura é um assunto muito
importante. E a questão da água, né, gente? Quantidade de água vai ser sempre a mesma. A distribuição que está mudando. Qualidade de água, esqueça. Está cada vez pior. Todo dia alguém me diz, alguém da minha família está com câncer. Todos os dias eu escuto alguém dizer. Isso é muito triste. Né? E aí eu pergunto, né, por que os municípios jusante de São Francisco não estão cobrando de São Francisco uma política? E falta de entendimento? Então, mexeu no campo, pessoal, mexeu nos banhados, secou tudo, pronto, acabou. Então, tem temas bem urgentes, assim. Agora, com a questão do aquecimento, a gente está tendo um problema muito sério em São Francisco de Paula. Porque em São Francisco, nos campos, por licença ficar de pé, nos campos de cima, a gente tem permissão para fazer queimada mediante licenciamento ambiental. Eles não chamam de queimada, eles falam de sapecada, né? Só que o que acontece agora? Chove, calor, capim está vindo com tudo, não tem geada, não cria palha, como é que vai queimar? A partir de setembro não dá para queimar, os pastos estão nidificando. E aí? E isso vai fazer com que as pessoas arrendem mais as terras para a soja. Não posso queimar. O único jeito é o quê? Arrendar. O Schneider vai lá, planta soja, no final tira a soja dele, planta o pasto, aí eu vou ter pasto. E isso é um problema sério. E além disso, quem queima, gente, a fumaça, ou seja, mais liberação de carbono do que o normal. Para aquecimento global é tudo de bom. Então, isso são questões seríssimas que a gente precisa discutir. Né? Mais alguma questão? Aqui, vou até me levantar, porque a gente está com os alunos aqui, né, Márcia? Eu já me apresentei antes, então eu sou a Rosalba de Gestão Ambiental. Vocês vão dizer, essa mulher não para de falar, desculpem, mas agora eu vou intimar pelos meus alunos da Gestão Ambiental. Primeiro, de dizer que a tua palestra foi magnífica. Eu concordo contigo em gênero, número e grau, os nossos alunos também, tá? E eu fui intimada aqui para uma aluna antes de sair, disse, olha, bom, eu ia falar, mas como eu vou precisar sair, porque eu tenho aula, eu vou te passar essa incumbência. Então, nós da gestão ambiental, né, futuros gestores ambientais, queremos te agradecer pela luta, pela batalha, pela força, né, de transformar a profissão do gestor ambiental reconhecido. Nós temos aqui, levanta a mão aí, quem vai ser, quem está estudando para ser gestor ambiental aqui. Temos muitos gestores ambientais. E te parabenizar por toda essa caminhada. Né? Esperamos vocês em São Chico. Ó, professora Úrsula, um ônibus 17 e 18 de novembro, já estamos com o ônibus lotado aqui. Tá? Rúbia, o pessoal todo, a gente vai levar. Vamos, tá? Parabéns. A gente tem um grande desafio, que é transformar esse mundo. Ninguém transforma nada sem educação. E a educação é aquela que a gente falou antes, né? Não a educação formal, mas a educação, e a gente educa cada vez mais pelo exemplo. Então, nós, enquanto professores, temos que ser exemplos para os nossos alunos. Não adianta eu dizer uma coisa na minha sala de aula e fazer outra. Nossa, temos disso, né? Então, muito obrigada. Estou falando em nome dos nossos alunos e acredito em nome de todo mundo aqui. Obrigada. Depois, para encerrar, eu queria só mostrar, quando todos fizerem suas falas, um pequeno vídeo que os meus alunos fizeram, tá? Eu digo os meus estudantes, né? Parece que é meu. Não é só meu, né, gente? Mas eu gostaria de
depois, então, mostrou a encerrar, que eles prepararam, foi para o fechamento do SIGA, né, do evento ano passado, Raízes, para eles falarem, para eles avaliarem o processo, né, como eles avaliariam aquele projeto que a gente estava fazendo. Mais alguma questão? Oi? Eu me sinto um pouco nervosa, meio deslocada aqui, porque eu sou do design gráfico. Eu cheguei para ter aula e daí eu vi que estava ocorrendo o seminário. Eu vi ele há um tempo atrás, né? Eu não cheguei a me inscrever porque eu não sei aonde, eu não pensei que era aqui no Centro de Artes. Mas eu me interessei bastante porque eu faço parte do PET GAP, aqui da universidade, é o PET, que é o Grupo de Ação em Educação Popular. E a gente é um grupo interdisciplinar, então eu sou do design gráfico, mas tem a minha colega aqui que é da biologia, e daí tem algumas meninas também da nutrição. E eu vou salientar esses 3 cursos porque a gente está agora, iniciando agora nesse semestre, um projeto que é sobre sustentabilidade, que é sobre reaproveitamento de alimentos, sobre manuseio, né, de alimentos e... Segurança alimentar. Oi? Segurança alimentar também? Isso, exatamente. Então a gente está trabalhando meio com essas 2 vertentes, né, com a biologia, a nutrição, e como a gente é um grupo de educação popular, a gente está em extensão, a gente está muito na extensão, né? E eu queria salientar muito que eu gostei muito sim, de ver toda a palestra, principalmente a parte que você fala sobre educadores ambientais, o que é ser um educador ambiental, né? Porque eu sou uma designer, eu não sou uma educadora ambiental, como você diz, né? A gente vê muito essa visão que só quem é educador ambiental é quem trabalha nessa área, né? Quem é um gestor ambiental, quem é um professor de biologia, pessoas que estão dentro dessa área, os similares. E é muito interessante porque a gente já fez 2 ações. A gente fez uma ação aqui em Pelotas e a gente fez uma ação lá em São José do Norte. E essas ações são dentro da feira, a feira orgânica, né? As feiras livres. E é muito interessante porque a gente falou diretamente com o público da feira. A gente fez algumas demonstrações ali, levou receitas, né, que tem reaproveitamento de alimentos. E a gente ali viu que tanto nós, tanto as meninas da nutrição, tanto a minha colega da biologia, ou mesmo eu, a gente consegue conversar com o público sobre isso. E tudo ali é educação ambiental. Tudo ali, todos nós somos educadores e a gente ficou muito admirado o quanto o público trouxe pra gente e quanto foi valorizada essa troca, sabe? Ontem a gente esteve em São José do Norte e lá é uma cidade muito da agricultura e da pesca, e a gente esteve na feira orgânica deles, que são os agricultores mesmo que vendem, né, tudo. E eles, é muito admirável ver o quanto eles valorizam a gente estar ali dentro. Em São José do Norte a gente teve apoio de muito da prefeitura, da Secretaria do Meio Ambiente, da Secretaria da Saúde, da Educação e da Cultura, da Emater. A gente teve apoio de todas as entidades para estar ali, para estar falando sobre o incentivo da sustentabilidade, ver o quanto eles se preocupam e o quanto eles estão muito dispostos, sabe? É só a gente chegar, é só a gente falar, oi, vamos fazer, vamos. Eles Dialogar. Começa dialogar. A conversa, o papo, a charla. Sim, e é o que você disse sobre as redes, e ter esse contato, sabe? Porque é uma iniciativa nossa, mas a gente não teria feito nada se a gente não tivesse falado aqui com a prefeitura, representante da prefeitura da feira de Pelotas, ou da feira de São José do Norte. E é muito interessante, assim, a minha visão como designer, como eu estou produzindo conteúdo gráfico, né, todo o material junto com as meninas, mas... Desculpa o teu nome? Eu sou a Amanda. Amanda, tu não sente que essa extensão está te tornando um profissional mais consciente da vida, de onde tu vive, das pessoas que tu vive, através da extensão?
Com certeza, assim, dentro do meu curso, né, do design, a gente já tem esse contato muito com as pessoas, né, porque para fazer projetos a gente tem que entender muito bem do que a gente está fazendo. Então a gente já tem um domínio de pesquisa, assim, de tentar entender o outro muito. E com o GAP, né, com o Grupo de Educação Popular, eu consigo sair da minha área específica, né, de assim, só fazer marca ou só fazer coisas assim. E eu consigo fazer projetos assim, sabe? Esse tipo de extensão, eu acho que enriquece tanto, assim, falar com a comunidade, entender e realmente estar ali proporcionando, sabe, com os meus conhecimentos dentro da universidade. E, assim, é muito enriquecedor, assim. Eu acho que, com certeza, eu vou sair da universidade bem mais... essas experiências, sabe, muito mais enriquecedoras do que alguns colegas meus que não têm essa oportunidade. E ainda a universidade é o melhor lugar para a gente estar. Sabe? Essa impressão que a gente diz, não, aqui é o meu lugar, né? E a gente chama isso de espírito do lugar. Qual é o espírito da universidade? Essa. Então, a extensão já existe, né, há muitos anos, mas ela ganha essa amplitude e os professores que realmente fazem extensão sentem a diferença, né, gostam de fazer. Tem professores que não gostam, a gente também tem que respeitar, né? Tem gente que gosta mais da pesquisa, tem professores que gostam mais da sala de aula, tem, né? Com certeza. Mas professores como eu que gostam. Eu vou colocar muito obrigada, viu, Amanda? Contribuiu bastante. Eu que agradeço, assim, é muito legal toda a sua fala. E só salientar que como é bom a extensão ver a recepção da comunidade com a gente, sabe? Porque eles estão ali, eles ficam, nossa, vocês são da universidade. Isso, vieram me visitar. Exatamente. Assim como a gente gosta de receber a comunidade dentro da universidade, você sai da universidade e vai na casa das pessoas, sabe? Senta aqui, vamos conversar, quero um café, quero um chimarrão. Então, isso aproxima, né? Isso aproxima bastante. Eu achei muito parecido assim, a história que você fala sobre ir na casa com os seus alunos, né, com o seu projeto. E é basicamente o que a gente está fazendo nas feiras. A gente está indo para conhecer, para ver qual é a demanda, conhecer o nosso público. Não tem lugar melhor que a feira, né? Então, muito obrigada. E, pessoal, eu vou passar aqui. Eu sei que o pessoal está olhando o relógio, mas um pouquinho da minha São Chico de Paula. Tem que colocar aqui. Cadê a técnica para me ajudar? Só um minutinho. Deixa eu dar uma quedinha aqui. A gente recorre aos universitários. Caiu a luz, estava tudo prontinho. Daí caiu a luz. De novo aqui. Som. Vai estar passando imagens, tá, pessoal? Não, ele tinha deixado tudo antes da falta de luz. Vocês viram como é bom? Ter alunos em todo lugar. Ele é meu companheiro de karaokê. Não, bota muito alto. Qualquer coisa a gente canta uma música.
Sim. Esse é o hino de São Francisco de Paulo, tá, gente? Tem lá um grupo que chama os Vertus. Então é. Agora sim, lá o baile. Por favor, pega essa prenda. Ou a sua prenda. Ó. Com licença, meu senhor.
nas próximas fases do projeto, nós possamos levantar ainda mais informações e contribuir com o desenvolvimento da área rural do ensino de saúde superior. Morrendo em cima da serra. Ele que fez o... Pessoal, então é isso, né? A gente continua o projeto, outros projetos. Agora com a questão mais da Água para o Futuro, com o Ministério Público, com o município. Nós estamos pensando, revisando, implantando as ODS, né? Sempre junto lá com o nosso programa de pós, junto com a reitoria de extensão, que a professora Adriana Lau veio aqui participar, né? E foi muito bom, assim, dividir, aprender, a gente aprende, né? Sempre. E formar rede. Eu acho que nós temos várias universidades com gestão ambiental que não se conhecem, não conversam. Eu acho que além das redes institucionais, a gente tem que pensar em redes de curso mesmo também. Então, muito obrigada pelas palavras. Tá? Estamos aí. E a professora quer uma camiseta do projeto. Não, professora. Deixa eu só avisar, gente, então encerramos agora e voltamos às 19 horas para a próxima palestra. Tá bom? Tempinho para descansar. Obrigada.